Bom dia, meus amigos, bom dia, meus irmãos, bom dia. Graças a Deus, né? Chegamos aí a mais uma sexta-feira, mais um dia de devocional, mais um dia do nosso encontro, né? Que vem acontecendo aí já há algum tempo e isso é muito bom que seja assim, que Deus tenha aí nos abençoado nesse tempo todo, Deus tem permitido que aconteça dessa forma, então nada mais do que justo e adequado e certo que em nosso coração tenha aí gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito. Que você tenha aí um dia excelente, que você tenha aí um dia abundante da graça, abundante da bondade do Senhor, que o teu coração possa se alegrar, né? Se alegrar ao olhar ao entorno, ao olhar à sua volta, você possa ver o quanto Deus tem sido bondoso com você, quanto Deus tem cuidado de você, da sua casa, da sua família. E encha aí o seu coração de esperança, encha aí o seu coração de alegria, sabendo que os planos de Deus são bons e Ele tem cuidado de nós, né? Deus tem cuidado de nós. Tenha aí um excelente dia, tenha aí um dia fantástico aí na presença do Senhor, né? Meu amigo já está lá me ouvindo. Deus te abençoe, viu? Preparei um texto hoje para nós meditarmos e na realidade é mais uma questão também de atitude humana, dos nossos comportamentos, da nossa vida e daquilo que a gente tem muitas vezes aí hábitos e manias de estar fazendo. Vemos muito isso. Vamos falar de desculpa. Desculpa. E o que tem por trás, muitas vezes, dessa atitude de pedir desculpas, né? Alguém pode até falar, não, mas ele vai falar de desculpa, por quê? Desculpa é uma coisa ruim? Pedir desculpa é uma coisa ruim? Isso é mal? Não, pelo contrário. Pedir desculpas mostra muitas vezes que nós temos a capacidade de reconhecer erros, né? Reconhecer que não fizemos aquilo que deveria ter sido feito, que deveria ser feito, e aí precisamos aí nos desculpar, né? A desculpa, ela, pensando na sua definição, ela é um pedido de clemência por uma falta cometida, né? De uma forma mais simples, é um pedido de perdão. Isso é um pedir desculpas. A segunda forma de interpretação da desculpa é razão ou motivo alegado por alguém para desculpar-se, para desculpar a si mesmo ou a outrem, ou seja, uma justificativa, apresentando uma justificativa por aquilo que não foi feito, deveria ter sido, mas não foi feito, ou desculpa por um comportamento, por atitudes e assim vai, né? Vamos ler comigo, guarde esse texto aí no seu coração, Romanos 13. É isto? Deixa eu confirmar, porque como eu estou olhando pelo celular, o texto eu gravei no celular e por um acaso eu apertei alguma coisinha ali que eu não deveria ter apertado, mas eu quero confirmar com vocês se é isso mesmo para eu ler a coisa certa. Romanos 13, isto, tá certinho? Tá na Bíblia, Romanos 13, versículos 12, 13 e 14. Diz assim: vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E aí é um texto bastante interessante, né? E na tradução que eu tenho aqui, ele diz assim, olha, não andemos de maneira decente, como de dia,
não em orgias e bebedeiras, nem em pecados sexuais ou depravações, nem em brigas, nem em inveja. Em vez disso, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis pensando em realizar desejos da sua carne. É esse o texto que dá uma compreensão melhor do que Paulo estava querendo dizer, né? Eu acho muito interessante quando ele fala assim, ó, andemos de maneira decente, como de dia. Ou seja, de dia, durante a luz do dia, fica tudo exposto em nós, né? Fica tudo, todos veem aquilo que está acontecendo, como estamos vestidos, quais são os nossos comportamentos, não dá para esconder, né? A escuridão, as trevas escurecem e por escurecerem, escondem tudo aquilo que nós queremos que seja escondido. A luz do dia não permite que seja escondido. Por isso que ele orienta, ó, andem como se fosse de dia, né? Andem de maneira decente, como de dia, ou seja, de forma adequada. Então vamos lá. Quando eu quero falar de desculpas hoje, eu quero falar no sentido da justificativa. Na segunda interpretação que eu dei, quando ele diz, olha, razão ou motivo alegado por alguém para desculpar a si mesmo ou a outrem, uma justificativa. Por que isso? Nosso grande problema é que quando o ato de se desculpar, ele passa a ser hábito, né? Ele passa a ser comum no nosso dia a dia. A pessoa, tudo aquilo que se pede, tudo aquilo que se espera dela, na realidade você não tem sucesso naquilo. O que você ouve é sempre uma desculpa. Fulano, por que não foi feito? Lá vem desculpa. Fulano, você vai fazer? Vem uma desculpa. Nunca vem uma atitude firme de realizar aquilo que ele se comprometeu, né? Logo, aquela pessoa que vive se desculpando, o seu dia a dia é pedir desculpa, ela esconde o seu caráter. Através da desculpa, ela tem ali por trás um problema de caráter e não só a não realização por diversos motivos. Então, o que é usado para esconder o caráter daquele que, na verdade, ele é irresponsável e usa a desculpa como ferramenta na tentativa de não ser responsabilizado pelos resultados que produz. Já percebeu isso? O camarada que tem mania de não cumprir com os seus compromissos, o que é que acontece ao final? O que acontece ao final? Ele sempre tem uma explicação por que não deu certo, por que ele não fez. Logo, ele mesmo se isenta de responsabilidade. Ele mesmo se isenta e mostra que, olha, a culpa não foi minha, né? A culpa não foi minha. O pneu do carro que furou, chegou atrasado no compromisso ou não foi ao compromisso, o pneu do carro que furou. Pode acontecer? Lógico, comigo, com você, com qualquer um que tenha o transporte, que use o transporte, que use o carro, furar o pneu é uma possibilidade. Só que para esse indivíduo que nós estamos falando, aquilo é uma ferramenta de exclusão da responsabilidade. Até acreditar que realmente furou o pneu do carro dele, passa a ser dúvida para aqueles que já o conhecem, né? Porque a pessoa olha, o fulano não veio, o fulano não chegou, o fulano não fez. Você já de antemão já sabe, lá vem uma desculpa. Eu costumo dizer no meu trabalho, e com as pessoas que estão ao meu entorno, que é onde eu tenho assim um contato maior, é que para tudo existe uma explicação. Mas precisamos ficar atento porque explicar não é suficiente. Para muitas coisas da nossa vida, explicar por que não fez, por que foi daquele jeito, não é o suficiente. Nós precisaremos de algo mais consistente, como uma justificativa. Tem que ser justo o motivo. E para isso não pode ser frequente, né? Para isso não pode ser constante a pessoa estar desculpando-se por aquilo que ele não fez. Vemos isso sempre. É comum alguém dizer, se der errado, eu tenho uma desculpa para dar. Ou seja, quando eu falo que é uma questão também do caráter, porque a pessoa não tem a preocupação em realizar, ela já de antemão se preocupa em como se desculpar por não ter feito. Então tá lá. Um grande problema para aquele que vive desconfiando, vemos isso sempre, e é muito comum alguém dizer, se der errado, eu tenho uma explicação, eu tenho uma desculpa. Lembra do que eu disse agora há pouco?
Explicar é fácil, explicar é simples. Eu quero ver é justificar determinadas atitudes, determinados comportamentos que as pessoas têm. E eu estou falando aqui de um ambiente mais amplo, não só o ambiente da igreja, o ambiente da comunidade, falando do ambiente da família, do ambiente do trabalho, né, das relações, das mais diversas. As pessoas têm o hábito, algumas pessoas têm o hábito de, em vez de gerar compromisso, para não cumprir com os seus compromissos, usam a desculpa como se fosse uma ferramenta adequada. Na realidade, é muito perigoso você, eu, pautarmos a nossa vida baseada em desculpa, em desculpas. Um grande problema para aquele que vive se desculpando é a desconfiança que isso causa. Todas as pessoas nem mais esperam o resultado, e sim qual será a nova desculpa. Olha, isso é muito sério, né? A desconfiança que o comportamento daquele que vive se desculpando gera naqueles que estão na expectativa de que ele faça, ou de que ele realize, ou que ele consuma de fato alguma coisa que ficou sob sua responsabilidade, que ficou sob a sua obrigação de realizar. E não adianta, é comum e também a gente observar nesse tipo de pessoa que ele se põe como vítima do acaso, ele se põe como uma vítima da circunstância, do momento, da vida, né? Tudo acontece, dá errado com ele, e ele tem essa mania de ficar se desculpando por tudo, porque não fez, e aí ele se coloca como vítima. Então, a auto-vitimização é comum no caráter desse aí que vive se desculpando. Não é adequado. Né? A auto-vitimização não é adequado. Por quê? Porque foge da responsabilidade, foge do compromisso, foge da responsabilidade. Aquilo que foi dado para ser feito, que seja feito. Quando o apóstolo Paulo fala para os romanos, ó, andem como fosse de dia, é justamente por causa disso. Porque não pode ter dúvida de que a desculpa dada não está relacionada com o seu mau caráter, não está relacionada com a sua forma de fazer as coisas. Como que eu sei disso? Como que as pessoas saberão disso? Pela frequência como isso acontece. É comum, né? Se tornou comum. Ah, mas eu não queria ter feito dessa forma. Mas fez. E não fez uma vez só. Ah, mas eu não queria que fosse assim. Conversa. Queria sim, porque não foi feito uma vez só. É sempre, é uma constância, né? Chega dentro desse momento, chega dentro dessa situação, já se sabe qual será o comportamento. A pessoa acostumada a dar uma desculpa por tudo se torna uma pessoa indigna de confiança. É isso que termina acontecendo. Né? Termina acontecendo porque toda a responsabilidade que é passada a ela, já se sabe que o risco daquilo não ser cumprido é muito grande. E aí ela é começada a ser colocada de lado, né, para as grandes obrigações, para as situações de responsabilidade. Ela é colocada de lado porque não se pode confiar em quem não cumpre o que diz e depois tem sempre uma explicação, tem sempre uma desculpa para mostrar por que não fez. Ou muito pedir desculpa, né? Ou muito se desculpar. Uma pessoa que tem, para tudo tem uma desculpa, torna o pedido de desculpas ineficiente. Ninguém acredita mais, né? Lá vem ele de novo, lá vem o William de novo contando mais uma história, por que não fez. Lá vem o William de novo tentando explicar por que foi desse jeito, né? Ou porque fez errado. Lá vem de novo a pessoa explicar dessa forma. Ou seja, chega um momento que não adianta mais pedir desculpa. Ninguém acredita. Ninguém acredita mais em você. Porque lembra que eu falei no começo que pedir o excesso de desculpas é também um problema no caráter? Lembra que eu falei que as pessoas começam a querer afastar aquele que só dá desculpas, só apresentam desculpas por aquilo que não foi feito e deveria ter sido feito por ele? Ou seja, a desculpa agora passa a ser ineficiente. Ou seja, de uma forma mais simples, aquele que muito pede desculpas também passa a ser visto como mentiroso.
Se o meu pedido de desculpa não tem mais eficiência, ele deixa de ser acreditado, é porque as pessoas pensam de mim que eu sou um mentiroso. Pense nisso, pense nisso, pense nisso. Todos sabemos que aquele indivíduo, na realidade, ele é irresponsável. Agora, fiquem atentos àqueles que acham adequado causar situações complicadas ou deixar de fazer o que deveria ser feito. Com as suas desculpas, na realidade, ele provoca situações que são difíceis de lidar, que são complicadas, né? E o resultado é sempre, mas eu não queria. Olha, eu tentei tanto, eu não queria que fosse assim. Não foi a maldade nesse coração, né? A maldade nesse coração. As boas desculpas, fique atento, você que gosta de fazer a coisa errada e depois dar uma boa explicação, tentar dar uma boa explicação. Fique atento, você que gosta de para tudo ter uma desculpa. Fique atento. As boas desculpas já foram usadas. Gostei muito dessa parte. As boas desculpas já foram usadas, muito usadas, extrapoladas e já não funcionam bem. Elas perderam a força. Já todos nós as ouvimos antes. É isso aí, é verdade. O ato de desculpar-se por aquele que é um mau caráter, por aquele que tem um probleminha lá com relação ao seu caráter, ele esquece que outras pessoas também já passaram por muitas situações e sempre há que ter uma desculpa. Imagina um camarada, um líder de equipe, lidando aí com algumas pessoas. Quantas desculpas ele já não ouviu nessa sua vida de ser um líder, de estar com pessoas, de estar direcionando? Imagina. Então, as boas desculpas já foram inventadas, as boas desculpas já foram ditas, nada mais é novo, nada mais surpreende, nada mais surpreende. Então, fique atento, né? As boas desculpas já foram inventadas, já perderam sua força porque já foram ouvidas. Então, cuidado, cuidado. Perceba, eu não estou falando das eventualidades. Eu não estou falando das pessoas que não têm o hábito de ficarem se desculpando. As pessoas que são fiéis, as pessoas que são adequadas, as pessoas que são compromissadas, as pessoas que respondem adequadamente às demandas da sua vida. Não estou falando dessas pessoas que eventualmente passando por uma situação precisam sim explicar o que aconteceu, precisam dar uma desculpa, precisam se desculpar. Não estou falando desse tipo de gente, eu estou falando desse indivíduo que tem um bom caráter, que ele é fiel. Tem um amigo, ele chama-se Jorge. Ele é supervisor na empresa que eu trabalho. E há muitos anos atrás, ele me disse uma frase e eu nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Ele me disse o seguinte, ele falou: William, faça tudo sempre certo. Faça tudo sempre certo. Se esforce para fazer tudo sempre certo. Entregar os seus compromissos no prazo, seus relatórios no prazo, faça sempre certo. Porque no dia que você errar, ninguém vai acreditar que você errou. Eu achei muito interessante porque para hoje a premissa contrária é verdadeira. Se você é uma pessoa que vive se desculpando, mesmo no dia que você fizer a coisa certa, haverá nas pessoas uma desconfiança de que aquilo ainda foi armado. Percebe? É o contrário. Um abraço ao meu amigo Jorge, se ele tiver a oportunidade de ver esse vídeo. Aprendi com aquilo que ele disse. Então, eu não estou falando daquele que eventualmente se desculpe, eventualmente erre e há necessidade de um pedido de perdão, há necessidade de uma correção. Não estou falando desse tipo de pessoa. Sim, o perdão, o pedido de desculpa é necessário sim quando nós erramos. O problema é quando nós fazemos do pedido de desculpa a nossa rotina, por ser omissos, né? Por sermos omissos, o pedido de perdão e o pedido de desculpas passa a ser rotina. Tem o pastor Vance Havner,
ele é um pastor, se eu não me engano, ele foi pastor na Carolina do Norte, se eu não me engano. Ele escreveu uma frase e disse assim: a desculpa é apenas capa de razão, recheada de mentiras. A desculpa é apenas uma capa de razão, recheada de mentiras. Então, podemos concluir que as desculpas precisam ser o pedido de desculpa, o pedido de perdão tem que ser coisa séria, não pode ser rotina pelo nosso mau uso. Então concluímos que desculpas, para você que se enquadra nesse contexto, já não funciona e nem você funcionará, enquanto estiver preocupado tentando melhorar as suas desculpas. Vamos lá, então concluímos que desculpas, para você que se enquadra nesse contexto, já não funcionam e nem você funcionará enquanto estiver preocupado tentando melhorar as suas desculpas. É verdade. Fique atento, porque em vez de melhorar as desculpas, tenta melhorar a sua posição, tenta melhorar o seu caráter, tenta mudar essa forma de fazer, né? Fique atento. Desculpas demais te trarão muitos prejuízos. Outro escritor, Charles Swindoll, ele também foi pastor no Texas, e ele escreveu isso aqui: racionalização. É o que fazemos quando substituímos razões verdadeiras por explicações falsas, quando encobrimos nossos reais motivos como uma cortina de esfumaçada, desculpas aparentemente boas. Vou ler de novo. Racionalização é o que fazemos quando substituímos razões verdadeiras por explicações falsas, quando encobrimos nossos reais motivos como uma cortina de esfumaçada desculpas aparentemente boas. Isso foi o que escreveu o pastor Charles Swindoll. E aí? Pensa aí como tem sido? Pensa aí como que você tem vivido, né, as obrigações e como você tem respondido àquilo que tem sido posto às suas mãos para fazer. Tem sido realizado de forma adequada, você tem feito tudo com motivação, você tem se dedicado para que as coisas sejam feitas e atendendo às expectativas daqueles que te trouxeram responsabilidades, ou você tem preferido a omissão e depois uma tentativa de uma boa desculpa. Então, eu te aconselho e tomo para mim o ensinamento de Paulo, quando ele diz que devemos andar como sendo de dia, fugindo aí das situações, que durante o dia, na luz do dia, nos comprometa, porque não somos aquilo que deveríamos ser. Que Deus possa falar ao seu coração, que Deus possa se revelar no seu coração e que você possa, em vez de desculpas, adotar atitudes e posições firmes na realização do seu propósito. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos nessa manhã, te agradecemos nesse dia, pela tua bondade e pela tua presença. Te agradecemos porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós. Em tudo o Senhor tem estado conosco, nos abençoando, nos guardando. Senhor, continua então conosco, nos dando um dia, Senhor, repleto da sua graça. E que esse ensinamento de hoje entre em nosso coração como uma semente em terra fértil, como uma semente em boa terra, que nossos pensamentos possam, Senhor, assimilar a tua palavra e aí aplicarmos no nosso dia a dia. Queremos andar de dia, Senhor, como de dia. Queremos andar e a nossa vida seja exposta à luz, ó Pai, porque nos esforçamos sim para cumprir aquilo que o Senhor nos tem ensinado. Ajuda-nos a melhorar, ajuda-nos a sermos melhores servos. Seja, pois, conosco. Recebe a nossa oração nessa manhã. Senhor, eu te peço nessa manhã, por todos aqueles que estão, Senhor, neste momento, vivendo suas perdas,
vivendo a angústia, vivendo a ansiedade, preocupações. Senhor, que o teu Santo Espírito seja o consolador. Traga o conforto para essas casas, para essas famílias, para esses corações, ó Deus, que têm sofrido nesse tempo tão difícil que estamos vivendo. Mas a tua palavra nos diz que em ti, Senhor, haveria então o conforto. Então ajuda-nos, ajuda, Senhor, a esse povo, ajuda, Senhor, essas famílias a buscarem conforto em ti. Em nome de Jesus. Amém. Tamo junto? Na próxima sexta-feira, permitindo o Senhor, temos mais um devocional e eu creio que será bênção para você. E sem desculpas, hein? Sem desculpas. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima sexta.